Olá, irmãos. Queria saudar todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos Amém. no dia 13 de junho de 2020, depois das 16 horas. Está hoje com o nosso Danilo para falar sobre a ceia do Senhor 11. A gente vai colocar lá, mas é essa revista que a gente está estudando, tá? Sobre breves explicações das doutrinas fundamentais do cristianismo. Tá? É uma segunda revista, assim, já a ceia do Senhor. Eu responsável aí pela. Eu estava botando no microfone. Danilo, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Fique à vontade, a palavra é a partir desse momento. A paz do Senhor, amados. Quero, de antemão aqui, agradecer pelo convite, dizer que é uma alegria imensa de poder rever alguns irmãos aí, mesmo que pelo celular, né? A gente matar essa saudade boa, né? Poder ver todos os irmãos aí da IEC de Vista Alegre, né? Presbítero Fábio, a nossa irmã Elane que nos convidou, e dizer que é muito bom, né, a gente poder estudar um pouco da palavra do Senhor juntos e falando de um tema que é muito importante para nós, que é a ceia do Senhor, que foi instituída pelo Senhor, né? E a lição que nós vamos estar falando, como o presbítero Fábio já bem colocou, a lição 11, a lição 11, todos ouvem bem? Amados, todos estão ouvindo bem? Amém? Sim. Isso. Está todo mundo ouvindo bem, né? E nós vamos estar iniciando, vou pedir aos irmãos para que nós venhamos estar orando, pedindo ao Senhor para que Ele venha nos abençoar nessa tarde de sábado. Eu posso pedir algum dos irmãos para orar aí? Será que seria possível, Fábio? Fica à vontade. Pode ser? Vou pedir Nelma para estar orando, diaconisa Nelma para estar orando no Oremos. Pai, na tua presença nos colocamos e queremos te dar graça, ó meu Deus, por essa tarde maravilhosa. Queremos te dar graça pela vida do teu servo Danilo, que vai ministrar a tua palavra nesta tarde. Que possa usá-lo, ó Pai, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, para que venha falar aos nossos corações. Nós te louvamos por este privilégio, por esta oportunidade, e podemos aprender da tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por este momento. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, amados, nós vamos estar lendo sobre a ceia do Senhor. E pesquisando, né, a gente lendo acerca da ceia, a gente encontra preciosidades, né, coisas assim extraordinárias dentro da própria palavra do Senhor que nos saltam os olhos. E vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23, que vai estar falando sobre a ceia do Senhor. Pedir para os irmãos estarem abrindo. E nós vamos estar lendo o texto da palavra do Senhor. Amém? Todos acharam? E vamos estar lendo assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, o que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo:
Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados. Pois examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma, assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e poucos os que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais um pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de que não vos reunis para juízo. Quanto mais as demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco. Eu peço aos irmãos um pouco de compreensão, porque eu tenho uma pequenininha de 1 aninho que entrou aqui na hora da leitura da palavra e deu uma... Mas eu creio que os irmãos compreendem isso. Peço perdão aos amados irmãos. Estou vendo aqui outros irmãos que entraram, se não me engano, a irmã Sônia, esposa do pastor Elias, e a irmã Solange Viana, estou vendo aqui também agora. E a irmã Ilma Dias, amém? Estou vendo aqui, Ilma Dias está aí também, não sei, porque estou vendo Zilmar, estou vendo Nelma, não estou vendo Ilma, estou vendo Solange, esposa. Ilma Dias está aí? Tá. Não está, não. A Ilma Guimarães. É Guimarães. Fica à vontade. Novos tempos, faz parte da internet. Vai acontecer. Fica tranquilo. Amém. Então, irmãos, retomando aqui o texto da palavra, nós vamos estar estudando hoje, falando sobre a ceia do Senhor. E aqui no artigo o 26º artigo da breve exposição, que vai estar falando, de certa forma, sobre a ceia do Senhor. Vou estar lendo o artigo que fala assim: a ceia do Senhor foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo. O pão e o vinho representam vivamente o coração do crente, o corpo que foi morto e o sangue derramado no Calvário, para participar do pão e do vinho, que representa o fato que a alma recebeu o seu Salvador. O crente faz isso em memória do Senhor, mas é da sua obrigação examinar-se primeiro fielmente quanto à sua fé, o seu amor e seu procedimento. A ceia do Senhor
ou a Santa Ceia, como algumas igrejas, né, co-irmãs nossas tratam como Santa Ceia, mas na nossa igreja, Igreja Evangélica Congregacional, que ao menos no seminário, onde até muitos irmãos que estão assistindo a essa conferência, essa live, né, esse estudo, sabem disso, passou por aquela escola de profetas, sabe muito bem que a ceia ela foi instituída pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, portanto, foi administrada, criada por Ele, para que nós tivéssemos a oportunidade de lembrarmos, de sempre estarmos lembrando do sacrifício naquela cruz, que um dia nos trouxe grande salvação. Então, aqui na revista, vai dizer assim para cada um de nós. Hoje retomamos na revista, aqui, logo no objetivo da lição. O objetivo da lição é aprender sobre o relacionamento entre a Páscoa e a ceia do Senhor e estabelecer o verdadeiro significado e o valor da ordenança e os elementos que a compõem. Então, está ouvindo? Então, aqui nós vamos Oi, Vanessa, dá um pausa aí. Vanessa, tudo bom? E aí, dá tchau. Você quer aparecer mesmo, hein, garota? Você não é mole não, hein? Rapaz, Amate. Só para quebrar um pouquinho mesmo sendo e pela internet, só para quebrar um pouquinho da tensão, porque mesmo assim a gente fica tenso, né? Também, não tem problema não, tá? Fica à vontade. A gente agora consegue fazer essas coisas também, fica à vontade. Vamos lá, vamos então, vamos retomar. Nós como servo do Senhor, fazermos essa associação. Associação de quê? Da Páscoa, que foi instituída lá no Antigo Testamento, com a ceia do Senhor hoje. E algum irmão pode se perguntar, mas qual a relação da Páscoa, que foi instituída lá no Antigo Testamento, com a ceia hoje? Muitas características, muito simbolismo, né? Nós encontramos na Páscoa e que vai nos remeter, vai nos apontar para a ceia do Senhor. E no decorrer dessa lição nós vamos estar observando isso, que a ceia ela tem grande similaridade com a Páscoa. E que hoje nós estamos celebrando a Páscoa por causa do sacrifício que ele fez naquela cruz. O cordeiro foi morto, mas ele ressuscitou, amém? E diz assim, mais adiante, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. É um texto que nós usamos como base. Eu queria, justamente, eu não sei se é dessa forma que os irmãos fazem, mas eu creio que assim, até mesmo como eu estava falando com o presbítero Fábio, se algum irmão quiser falar, pode dar um sinal aí para a gente estar falando junto, inteirando nesse estudo hoje, amém? Para não ser uma coisa somente eu falando aqui, não ser uma pregação, é um estudo onde nós estaremos aprendendo juntos, amém?
Se algum irmão quiser não fala isso, expor, rapaz. né? Vou começar a falar aí, hein, rapaz. Você não conhece... Cara, deixa o povo falar. Eu vou falar, hein, ó. Mas fica tranquilo, ó, fica à vontade. A hora que eu se você tiver, vai falar, tá bom? Tá bom. Então, vamos dar seguimento. Diz assim, hoje retornamos o artigo 24 e incluímos o artigo 26 da breve exposição que fala especificamente sobre a ceia do Senhor. No artigo 24, o artigo 24 ele vai estar falando, que eu creio que os irmãos já estudaram, vai estar falando sobre os ritos, as ordenanças que foram instituídas pelo Senhor, que no caso é o batismo e a ceia do Senhor. Para o povo judeu, existiam outros ritos, né? Outras ordenanças que nós, de certa forma, não absorvemos, né? Para nós, hoje, as duas ordenanças que a Igreja do Senhor Jesus Cristo hoje ela contemplada é o batismo, onde nós somos inseridos no corpo de Cristo, onde nós temos, de certa forma, somos feitos ali, após a nossa conversão e mais à frente, discipulado e batismo, nós somos inseridos na igreja e temos a grande oportunidade de participar da ceia do Senhor. E aqui diz assim, na ceia do Senhor, como foi instituída pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o pão e o vinho representam vivamente ao coração do crente, o corpo que foi morto e o sangue derramado no Calvário. A ceia que nós participamos, e o texto de 1 Coríntios, ele vai estar falando para nós de algo muito importante, que nós recebemos essa ceia do Senhor com muita alegria, porque o Cordeiro ele foi morto, mas ele ressuscitou e hoje ele vivo está. Mas olha como começa no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O apóstolo Paulo ele está falando aqui que ele recebe do Senhor a instrução e, de certa forma, ele está corrigindo a igreja de Corinto, porque essa igreja ela estava doente. A igreja precisava, de certa forma, de uma correção em relação à ceia do Senhor, porque aquela que teria que ser um momento de comunhão, de ajuntamento santo, assim como nós estamos agora, reunidos, né, participando do mesmo pão, tendo a oportunidade de comer do mesmo pão e de beber do mesmo cálice, naqueles dias foi totalmente diferente, estava sendo feito de uma forma desordenada. E a palavra do Senhor diz que o povo estava indo ao templo para se embriagar ou para comer de forma exagerada. E ali, muitas pessoas, ao invés de haver um ajuntamento, uma união do povo, estava havendo, de certa forma, uma ruptura. O povo estava, de certa forma, uns comendo muito e outros passando fome dentro da casa de Deus. Então, nós vemos aqui que de nada estava sendo proveitoso aquele momento. De nada estava sendo aproveitado.
E o Senhor Jesus Cristo, ele usa poderosamente o apóstolo Paulo para nos deixar esse grande legado para nós como igreja hoje. Para que nós viéssemos a participar dessa ceia com muito amor e muita reverência, vendo aqui como os símbolos que nos são apresentados, que não é novidade para ninguém, que o pão é o corpo e o vinho é o sangue de Cristo sendo derramado em favor de todos nós. Versículo 24. Danilo, Paulo, e mesmo naquela época a gente vê que a preocupação de Deus desceu ligado ao coração deles era ruim. Eu faço que Jesus tem que ser a barriga ou desde aquela época Deus sempre até nas coisas sagradas, ou simples, ele pode Verdade. Boa palavra do presbítero Fábio. A motivação era outra. Não era comunhão. A motivação não era comunhão. Todos ouvem bem? Os irmãos estão ouvindo bem? Porque a motivação... Danilo, seu som tá bom. O Fabinho tá muito louco. Então, os irmãos não ouvem bem, né? O seu tá bom. De Fabinho não dá para entender. Entendi. Eu também estou achando que... Eu quando falar, vou falar mais próximo do microfone. Agora melhorou. Melhorou, Fábio. Então, amados, a ceia que estava... O povo estava sendo motivado por outras coisas e se esquecendo do primordial, que era o quê? Aquilo que o Senhor havia ordenado lá atrás, que era fazer com que o povo se lembrasse daquele sacrifício que um dia ele faria, que mais à frente ele faria, no caso, porque quando ele instituiu a ceia, naquela última Páscoa, ele, logo mais à frente, ele já iria ser crucificado. E com o passar do tempo, o povo foi se esquecendo do que era mais importante, que era daquele sacrifício na cruz para a remissão do meu pecado e do pecado de todos. Porque o apóstolo João vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, a primeira coisa, quando vê Jesus, o seu primo, olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E mais à frente aqui, em 1 Coríntios, vai dizer que, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Nós congregacionais que somos, amém? Nós congregacionais que somos, a ceia do Senhor para nós, ela é uma ceia onde nós fazemos a ceia em lembrança, em memória daquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Lembrando daquele sacrifício cruento, né? Uma palavra que não é muito comum, né? É um sacrifício vicário, aquele sacrifício de dor, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância.
E tudo isso que ele instituiu lá atrás foi por intermédio de símbolo. E mais à frente a gente vai entender por que essa questão do símbolo. Porque símbolo e memória. E aqui no segundo parágrafo vai dizer assim: é comum nas igrejas evangélicas, na revista, celebrar a ceia do Senhor comemorando a sua morte e predizendo a sua segunda vinda. Essa celebração foi instituída pelo nosso Senhor Jesus Cristo e tem se perpetuado em nossos dias. Então, nós fazemos isso mensalmente, né? Lembrando em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui eu acho que não tem dúvida, né? Até aqui está muito claro isso. Só mais à frente, que se a questão da interpretação de algumas igrejas, que no caso não a nossa, a católica, no caso a luterana, elas vão falar sobre algumas particularidades que alguns irmãos, se já foram católicos, né, outros, eu não sei se já teve algum irmão luterano, então, assim, vai tá vendo em relação a essa questão da interpretação da ceia. Mas para nós, congregacionais, vai estar falando que o mesmo, mais à frente um pouquinho aqui, é uma maneira simples e objetiva de compreender a sua encarnação e redenção pelos elementos representativos, o pão e o cálice. O pão simbolizando o corpo e o cálice, no caso o vinho, simbolizando o seu sangue. Como um memorial, é sinal visível de uma graça invisível. Isso aqui que eu achei muito interessante. É um sinal visível de uma graça invisível. Por que disso tudo? Porque, irmãos, quem de nós, ou qualquer um de nós, a palavra diz que nós, lá atrás, nós estamos afastados, não teríamos condições de receber essa graça. E a Bíblia fala que pela graça nós fomos salvos, e mediante a fé. E isso não veio de nós, foi dado por Deus, é dom de Deus. Então essa graça, esse favor que eu não merecia, porque eu era pecador, né, vivia no pecado, por essa graça eu fui alcançado, e hoje nós temos essa oportunidade de participar da mesa do Senhor por graça. Somente pela graça. Porque pela graça nós somos salvos. Amém? No ponto 1, vai estar falando sobre a Páscoa. Sobre a Páscoa, sobre os elementos que a compõem, né? E uma das coisas que nos chama a atenção, a Páscoa, para ser realizada, teria que haver um cordeiro macho de 1 ano, né? Como diz lá Êxodo, capítulo 12, que vai discorrer todinho sobre acerca da Páscoa. E muito interessante é que a Páscoa ela vai nos apontar para a ceia do Senhor, para o sacrifício que foi feito na cruz, porque o Cordeiro foi morto e o Cordeiro ressuscitou. E aqui, nós vamos ver aqui no 1.1, na página 44. Os irmãos podem acompanhar aí. O cordeiro era sem mácula, separado e sacrificado à tarde.
Mais ou menos nessa hora que nós estamos assim, aqui agora reunidos, o cordeiro era morto. E sacrificado para que houvesse a aspersão do sangue para a remissão do pecado do povo. Isso lá no Antigo Testamento. E os textos que vão estar falando sobre isso, como já falamos aqui, é Êxodo capítulo 12. E aqui nós vamos estar vendo, antes da sua encarnação, Jesus já estava reservado por Deus, o Pai, para a grande obra de redenção. Ele foi morto antes da fundação do mundo. Olha que interessante. Vamos abrir lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Vai dizer que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. Isso prova para nós que Deus providenciou um sacrifício especial para cada um de nós, que foi o seu único filho, que não tinha pecado e que foi enviado como prova de um amor imensurável. E diz assim, versículo 8, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Em Efésios, capítulo 1, versículo 4, vai dizer assim, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Jesus foi escolhido por Deus para ser sacrificado antes da fundação do mundo, e ele te escolheu, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, isso prova para nós um amor imensurável, um amor assim extraordinário de Deus para conosco. E lá, mais à frente, pré-reconhecido, pré-ordenado para manifestação nesses últimos tempos. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é a nossa justiça e a nossa paz. Hebreus capítulo 9, versículo 22, vai dizer para nós uma coisa importante. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Se não houvesse derramamento de sangue, não haveria como de nós sermos perdoados dos nossos pecados. Então, o Cordeiro Pascual, ali, naquela cruz, foi representado. O Cordeiro simbolizava já Jesus Cristo sendo imolado naquela cruz por cada um de nós. E esse artigo 26 da breve exposição, ele trata justamente dessa questão nossa de ceia do Senhor, como alguns costumam tratar também de Santa Ceia, né? E aqui no 1.2, na mesma página 44, vai estar falando sobre o sangue. Vendo eu o sangue, passarei por vós. Naquele tempo, o sangue era passado no umbral da porta, né?
onde o sinal daquele sangue, o símbolo daquele sangue, no Egito, livraria de morte o primogênito daquela família. E aquela família a qual recebeu a ordem do Senhor para que o sangue fosse derramado no umbral da porta, não receberia a visita daquele que passaria ceifando a vida do primogênito. Em Romanos, capítulo 8, versículo 1, vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós estamos livres desse juízo e dessa condenação porque nós recebemos o Cordeiro de Deus. O Cordeiro Pascual representa dois aspectos importantes. Ele representa a paz e a união. A provisão foi feita por Deus e não depende de méritos e nem de obras. Não depende daquilo que eu venha fazer, porque o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. E aqui outro ponto, o 1.3 vai estar falando sobre a carne, que ela tinha que ser processada, passada, levada ao fogo e comida com pães ázimos, né? E ervas amargas. Todos esses elementos haviam em si simbolismos. O pão sem fermento representava um alimento, o fermento, na Bíblia, na palavra, ele representa simbolicamente o pecado. Então, o pão sem a fermentação, né? Um pão sem a fermentação ali. E as ervas amargas vai lembrar daquele sofrimento que o povo viveu no Egito sobre a mão de ferro de Faraó. E aqui o povo tinha que comer esse alimento cordeiro, o sangue que era derramado, tudo tinha que ser passado ao fogo, né? E simbolizando ali os elementos que mais à frente tipificaria a ceia do Senhor. Aqui no ponto 2, já na página 45, nós vamos ver o rito judaico hoje. Os ritos que os judeus hoje ainda celebram. Os judeus atualmente comemoram a Páscoa do seguinte modo: 3 pães ázimos são colocados sobre uma mesa, ficando um sobre o outro e separados por um guardanapo. O chefe da família preside a cerimônia e toma o pão que fica no centro e parte em 2, ocultando uma parte debaixo do travesseiro do divã, onde ele se encontra reclinando para a refeição. Olha, os judeus até hoje, eles estão esperando aquele que hoje está à destra de Deus. Os judeus até hoje, eles estão esperando aquele que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Eles, infelizmente, eles não reconheceram o Senhor Jesus Cristo como o seu Messias, o seu Salvador. E até hoje eles estão celebrando de forma ritual a Páscoa. E hoje, eu e você, o que nós estamos celebrando? O que nós estamos comemorando? Será que algum de nós, hoje,
está celebrando a ceia do Senhor, ou comendo, ou tomando pão de forma ritual, ou de forma... Eu não gosto muito dessa palavra obrigação. Até li aqui no artigo que fala que nós somos obrigados a nos examinar, mas eu gosto muito dessa palavra, é dever nosso. É dever nosso se examinar ou vasculhar alguma coisa dentro de nós antes de nós venhamos a participar desses elementos do corpo e do sangue do Senhor. E os judeus, até hoje, eles estão esperando aquele que vai vir pela segunda vez, mas nessa segunda vinda ele virá julgar. Mas isso é para uma outra lição, é para um outro estudo. E aqui, apesar de sua simplicidade, a ceia instituída por Cristo é um momento de glória, no qual nós podemos sentir e compreender a maravilhosa obra de Cristo a nosso favor, sofrendo o vitupério da maldição da cruz. Usando um português bem claro, Jesus, ele se fez maldito por cada um de nós. Porque aqui é usado aqui, né? A cruz naqueles dias, naqueles tempos era considerado uma morte maldita, né? As pessoas iam para aquela cruz, sofriam, padeciam, né? Eram literalmente sacrificadas na cruz, porque era uma das mortes mais dolorosas, era uma ferramenta de crueldade que os romanos utilizavam. E não só os romanos, mas outros impérios também utilizaram a cruz. E o nosso Senhor padeceu naquela cruz por amor, e em favor, e em resgate às nossas vidas. E a palavra do Senhor vai nos dizer que no versículo 25 de 1 Coríntios, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Nós temos que lembrar todo aquele sofrimento feito pelo nosso Senhor, porque não foi em vão que ele derramou aquele sangue por cada um de nós. Aquele sangue derramado na cruz, ele nos traz vida, e uma vida em abundância. E aqui no ponto 3, para nós finalizarmos o nosso estudo dessa tarde, eu estou achando só os irmãos muito quietos, estou até ficando preocupado aqui. Ninguém parou, ninguém... Nelma está lá rindo, que eu estou vendo daqui, está se alegrando, amém? Amém. Amém. Mas ninguém parou aqui o irmão Danilo para falar, e se tiver alguém querendo fazer alguma colocação, fiquem à vontade, não é uma pregação, amém? Amém. No final do estudo, Danilo, também na gravação. Eu peço para os tímidos agora, mas vai começar a bombardear depois da...
Amém, amém. Então, irmãos, é um momento assim, eu confesso para os irmãos que para mim, eu creio que para os irmãos também, é um misto de alegria. A gente lembra da morte, mas se alegra ao mesmo tempo. Como pode isso? Não, porque aquele lugar era meu. Eu tinha que ir para lá. Eu estava condenado. Mas o Senhor me resgatou. O Senhor te resgatou. Aquele lugar era separado para cada um de nós, mas ele se fez maldito por nós. Então, assim, é para a gente saltar de júbilo, de alegria, porque ele hoje, ele está à destra de Deus, do Deus Pai, e vendo a gente aqui reunido, estudando acerca do seu sacrifício. E a ceia, no ponto 3, a ceia do Senhor, a Santa Ceia, como alguns chamam, né, também, é a Páscoa dos cristãos, é a nossa Páscoa. Porque nós celebramos a libertação do mundo. Nós éramos escravos do mundo, vivendo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, nós temos que celebrar, porque o resgate foi pago, a dívida foi paga, e hoje nós estamos livres da condenação. Como nós lemos anteriormente, Romanos capítulo 8, versículo 1. E do domínio de Faraó, que é representado aqui por Satanás, pelo inimigo das nossas almas, do juízo do destruidor, a morte. E aqui mais à frente vai dizer, no deserto da vida em que vivemos presentemente, fazemos que Deus determinou o povo de Israel. Este dia será para vós um memorial, e celebrareis com solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis como estatuto perpétuo. Apesar, no segundo parágrafo aí da página 45, do ponto 3, apesar da sua simplicidade, a ceia é instituída por Cristo. Lá em Mateus capítulo 26, 26. A ceia foi instituída pelo nosso Senhor. Vamos estar lendo lá Mateus 26, 26? Abra sua Bíblia em Mateus 26, 26. A ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir, tomou um cálice, dizendo, e tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Versículo 29. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até o dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram
para o Monte das Oliveiras. Amém? Apesar de nós vermos aqui um momento onde o Senhor ele passa a instrução, para os seus discípulos. Aí nós vamos ver algumas questões, porque aqui a revista ela não trata, mas eu não sei se alguns irmãos já conversou com alguém acerca disso, mas algumas pessoas, né, outras correntes de outras igrejas, né, no caso a Igreja Católica, e também a Igreja Luterana, como nós falamos, fala sobre que o pão se transforma em carne e o vinho se transforma em sangue. Para nós, evangélicos congregacionais, nós não cremos dessa forma. Por que nós não cremos dessa forma? Porque lá o texto de 1 Coríntios, ele vai estar falando para nós que é em memória de. Nós estamos fazendo isso em memória. E nesse momento aqui, em que nós lemos também esse texto de Mateus, o Senhor Jesus Cristo, ele não se transformou em pão e nem se transformou em vinho. E o apóstolo Paulo também lá não faz nenhuma menção. Então, isso é uma doutrina para nós. A revista não está tratando aqui acerca disso, mas eu estou fazendo aqui uma breve colocação acerca da transubstanciação, que é a transformação do corpo e do vinho. Nós não cremos dessa forma. Nós cremos que a ceia foi instituída por Cristo, pelo nosso Senhor, para que nós viéssemos lembrar, né, do sangue e do corpo dele. Amém? Nós celebramos continuando aqui o texto da revista, nós celebramos com reverência e nós aplicamos aqui no caso, as igrejas aplicam o simbolismo, né? No caso, o símbolo de cada elemento. Seguindo aqui, o imenso amor de Jesus e a sua paixão redentora por nossas vidas. Tá? Eu queria deixar aqui também essa observação que a revista também fala que é uma ordenança do Senhor, porque nesse primeiro capítulo aqui, primeiro parágrafo aqui da página 46, diz assim: em celebrá-la, não só obedecemos uma ordem divina, fazei isto, como também fazemos a declaração de fé no Cristo vivo, né? Os 28 artigos para nós é como se fosse uma confissão de fé. Muitas igrejas históricas têm a sua confissão de fé. Nós, congregacionais brasileiros, nós temos os 28 artigos que foram escritos pelo reverendo Robert Reid Calley e que foi deixado para nós como um referencial. E aqui nós estamos lendo aqui como um ponto que a nossa declaração de fé no Cristo vivo, que está à destra de Deus e que há de voltar. Nós cremos assim, amém? E ainda mais, um ato santo em que reconhecemos a sua presença, em espírito e em verdade, para conferir as suas bênçãos aos que se aproximam da mesa com um propósito sincero de renovação da sua vida espiritual.
É também uma festa familiar, que agora são da parte, né, aqueles que estão inseridos no corpo de Cristo através do batismo. Aqueles que são batizados participam e têm a oportunidade de celebrar a ceia. Os elementos da ceia do Senhor, o pão e o vinho, são simbólicos. E o sangue de Jesus Cristo, neles mesmos, não reside em valor nenhum, valor e nenhuma graça se encontra em simplesmente para aqueles que simplesmente ministram, no caso, dirigem a mesa ali. Porque, obviamente, a graça é conferida, é vinda do Senhor Jesus. São representativos da parte espiritual que simboliza. Aqui, mais à frente, vai dizer aqui, os elementos da ceia do Senhor, o pão e o vinho, são simbólicos. Eles representam, respectivamente, o corpo e o sangue de Cristo, que neles mesmos não residem nenhum valor e nenhuma graça se encontra simplesmente em dirigi-los. São representativos da verdade espiritual que simbolizam. Para finalizar, então, aqui, nós, como congregacionais, nós não idolatramos o pão quando o pastor ergue ali, e nem idolatramos o vinho, porque ali é somente um símbolo daquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Mas não, de certa forma, não é para nós fazermos de forma, não sei se essa seria a palavra correta, vulgar, mas assim, de uma forma desprezando aqueles elementos. Nós temos que, sim, que valorizar, lembrarmos, como sempre fazemos, e lembrarmos com alegria, porque o Cordeiro está vivo, o Cordeiro vai voltar e vai buscar a sua igreja, que o aguarda ansiosamente. Nós somos a igreja do Deus vivo, amém? Presbítero Fábio. Amém, Danilo. Mais perto do microfone aqui. Vai brilhar um pouquinho a caneca, mas vou apagar a luz muito claro, né? Danilo, eu vou fazer as palavras finais aqui. Quero agradecer a você. Por mais que a gente não vá a gravação, quero agradecer a você. Tá? Vou parar a gravação aqui e a gente continua conversando aqui, tirando as dúvidas para você, tá bom? Eu queria agradecer imensamente aqui em nome da igreja, Congregacional de Vista Alegre, sua participação, e muitas outras. Já virou youtuber, já fica tranquilo, daqui a pouco está nosso canal lá. Eu certeza que vai ser bênção para muita gente também, tá bom? Vou parar a gravação aqui, até aqui. A Deus abençoe rica e abundante.